Olha, nosso convidado de hoje é o cientista político, advogado também, Carlos Santiago, e hoje nós vamos falar sobre as federações partidárias. Seja bem-vindo, Carlos Santiago, novamente ao nosso programa. Super bom dia. E olha, super bom dia mesmo. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, Alex, Ananda Chão. Eu fico feliz em acordar cedo e vir conversar com vocês sobre temas importantíssimos, né? E o ouvinte precisa saber, como, por exemplo, a questão das federações partidárias. Para que o ouvinte possa entender, porque tem ouvinte que ainda pensa que nós estamos na coligação. E estamos, né? Mas agora entrou esse novo dispositivo aí nas eleições, que é a federação partidária. O que é a federação partidária? Olha, Alex, primeiramente eu gostaria de explicar aos ouvintes, né, e a vocês, que existem algumas denominações que o eleitor, né, não está muito consciente Algumas mudanças, na verdade. do significado. Por exemplo, vou dar um exemplo. O que é uma fusão partidária? É quando duas siglas se reúnem e formam uma terceira sigla. É o caso, por exemplo, do DEM e do PSL se reuniram, né, e formaram a União Brasil. Então, isso é uma fusão, né? O que é uma incorporação? É quando um partido incorpora o outro. É o caso, por exemplo, do PCdoB, que incorporou, por exemplo, o PPL, Partido da Pátria Livre. O PCdoB incorporou o PPL. E o que é uma coligação? É uma união de partidos para disputar um pleito eleitoral. Somente isso. Terminou as eleições, no outro dia, cada um vai para o seu canto, para o seu caminho, né? E nas coligações não leva em consideração, por exemplo, a afinidade ideológica, mas é uma união de partidos com o objetivo claro de disputar um pleito. Muitas vezes, inclusive, você tem, por exemplo, numa coligação comunista, e às vezes você tem um liberal, até um neoliberal dentro de uma composição política, né? É o caso, por exemplo, das eleições municipais do ano passado, de 2020, em que o Ricardo Nicolau tinha ali uma união de partidos que iria desde o PSB do Serafim até o PP, que era naquela época do Bellarmino Lins. Então, a federação partidária é uma outra realidade, uma outra situação. A federação partidária, ela, por exemplo, é uma constituição, né, de um documento, né, que une partidos, e essa constituição, né, ela tem que levar em consideração, por exemplo, a afinidade ideológica dos partidos envolvidos. Isso na federação partidária? Isso na federação partidária. A finalidade ideológica dos partidos políticos tem que ter uma decisão das direções partidárias para compor isso, tem que ter um estatuto, né? Um estatuto para referendar isso aí, e tem que ter o registro disso tudo junto à Justiça Eleitoral. E a sua existência não é somente dentro da eleição, mas tem uma vigência de, no mínimo, 4 anos. Só para falar dessa questão da federação partidária, e aqui já chegou aqui o ex-deputado estadual e também ex-secretário, ex-deputado federal, Heron Bezerra, é muito ex, né, Heron? Eu sou mesmo professor universitário. Professor universitário. Ainda, né? Para sempre, né? Essa é para sempre, porque é profissão, né? Heron, nós estamos falando sobre federação partidária. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Nesse novo jogo eleitoral, a federação partidária, ela ajuda ou prejudica os partidos de esquerda? Olha, depende do ângulo que você analisa. Eu vou dar aqui prós e contras. Por exemplo, prós. Você não tem mais necessidade do chamado cláusula de barreira individual, que é uma regra que o Tribunal Superior Eleitoral criou, que a legislação, não o tribunal, a lei criou, para impedir que só tenha acesso à Câmara Federal, a fundo partidário, a fundo eleitoral, a tempo de televisão, os partidos que alcançarem um determinado índice.
De deputados federais. Não de percentual de votos. Por exemplo, agora será 2%. O partido que não alcançar 2%... Não vai mais ser de deputados federais. Vai ser não, para vai ser- deputado federal. Ah, O tá. partido que não alcançar 2% para deputado federal dos votos nacionais, ele não tem direito a uma série de limitações. A rigor, ele passa a existir apenas burocraticamente, porque ele não tem acesso à televisão. Vou dar um exemplo prático. A rede, por exemplo, ela não tem direito à televisão. Nem aqueles segundos PSTU, que tinha não, antes. não tem nem segundo nem nada, ela não tem mais direito a isso, porque ela não alcançou esses 2%. Muito bem. Na eleição passada era 1,5%, agora é 2%. Então a federação ajuda isso, porque esse problema é de toda a federação. Então é claro que uma federação tipo PT, PCdoB e PV não vai ter esse problema jamais, né? Porque isso é nacional. Isso é uma vantagem. A desvantagem, você é obrigado a concentrar chapa, porque a federação toda funciona com um único partido. Então a legislação mudou, restringiu o número de candidatos. Antes tinham maiores... Antes, por exemplo, na eleição passada, um partido sozinho podia lançar para deputado estadual aqui só 48 nomes. Eram 24 vagas, ele podia dobrar, no caso nosso, 48, no caso do Amazonas. Agora, a legislação mudou para número de vagas mais um, ou seja, todo partido só pode lançar o número de vagas em disputa, no caso 24 para a Assembleia, mais um, então 25. Isso cada partido da federação. Não, aí que é o problema. Ou toda Toda a federação só tem toda. isso. Exatamente. Pela regra Mas isso anterior... não ficou mais difícil para você atingir aí Não, a cláusula? porque você tem um time altamente selecionado. Essa é que é a diferença. Essa é que é a diferença. Um exemplo. Você tinha um exemplo. Você vai montar um time de futebol com 11. Você vai montar um time de futsal com 6. É claro que você vai ter muito menos dificuldade de montar um time de 6 do que um de 11, por exemplo. Então é claro que isso ajuda e atrapalha. Ajuda como? Tu tem os melhores nomes selecionados. Atrapalha como? Tu não tem como potencializar novas lideranças. Porque você é obrigado, por razões óbvias, a concentrar isso. Por exemplo, agora, como é que isso é calculado? Como é que distribui essas vagas entre os partidos? Porque eles funcionam com um único partido, como o Carlos estava explicando muito bem. Isso é um partido único, funciona com um partido único, que tem independência, cada partido tem sua direção própria, tem suas deliberações próprias, mas há regras de comum acordo. Tudo na federação tem que ser pactuado. O que não for pactuado vai para o estatuto. Vai para o estatuto da federação. O que diz o estatuto da federação? Essas vagas são distribuídas com base na votação anterior. Então, o PV, por exemplo, no Amazonas, ele teve 188 mil votos para deputado estadual na eleição passada. Ele tem, portanto, direito a 17 vagas dessas 25. 17 vagas. O PCdoB tem 2 e o PT 6, apenas. Nós temos 25 nomes, tem uma chapa própria. O PT tem uma chapa própria. O PV tem uma chapa própria. Como resolve o imbróglio? Tem que sentar na mesa e discutir com os 3 partidos como é que vai ser feita essa partição de vagas. Porque, evidentemente, que a realidade do PV de 2018 não é mais a de agora. Então, nós vamos discutir, estamos discutindo com o presidente do PV, que é o deputado Carlos Bessa, com o presidente do PT, que é o Sinésio Campos. Fizemos ontem uma reunião, enfim, estamos tratando o problema. Então, a desvantagem é essa. Você é obrigado a restringir o número de lideranças que você pode projetar. Agora, há uma grande vantagem. Você passa a fornecer para o eleitor um bloco mais ideológico, porque esses partidos terão que ter um estatuto comum, tem um programa comum registrado no TSE e são obrigados a cumprir esse programa ao longo de 4 anos, no mínimo. A federação é permanente. Ela não é temporária, ela é permanente. Agora, ela pode ser refeita, alguém pode sair após 4 anos. E se sair antes, perde tudo. Perde bancada, perde tempo de televisão, perde tudo. Então ninguém sai. Ou seja, é o tipo do casamento com alto risco. Se tu quiser sair, tu pode sair.
mas vai sair de mãos vazias. Vai sair sem o mandato. Não, Por não é exemplo, tudo. não, Não, o tudo. deputado se Perde elegeu tudo. naquela federação. Não, mas nesse caso que o Heron está falando é agremiação partidária. Tipo assim, o partido saiu da federação, Aham. ele não vai disputar, não pode fazer coligações por 2 eleições consequentes. E perde Seguinte. todas as vagas que ele tem, perde tempo de televisão, perde fundo partidário, e o perde fundo tudo. partidário. Então ninguém sai. Nesse Ninguém fundo sabe. partidário, o PV tem um fundo maior do que o PCdoB e do que o PV, não tem. o PT? Não tem. Ou se junta todos os fundos Não, os partidários? fundos partidários são individuais. De cada partido. Continua com a regra que cada um tinha. Isso continua igual. Os partidos, para ficar bem claro, os partidos continuam existindo com as suas direções próprias, nacionais, estaduais, com as suas regras próprias. A única coisa que diferencia é que na federação eles têm que ter um comportamento comum. E tudo dentro da federação tem que ser pactuado. A convenção da federação é apenas homologatória. Por exemplo, ela está prevista aqui para ser dia 1º de agosto. A convenção da federação. Antes disso, os partidos, o PCdoB, o PT, o PV, terão que fazer as suas convenções estaduais e aprovar na convenção estadual de cada partido o número de vagas que foi acordado na federação. O que não tiver acordado não vai ser homologado pela federação. Ponto. É assim que funciona. Portanto, a regra é bem clara e é proporcional ao desempenho de cada um da eleição passada. Daqui a 4 anos, essas vagas serão redistribuídas de acordo com o percentual eleitoral que tivemos agora, em 2022, e assim sucessivamente. E mais, Alex, pegando esse gancho do Heron, vale também, inclusive, para as eleições municipais. Mesma regra, estadual, municipal. Ou seja, Então, os lá- partidos hoje que fizerem federação, daqui a 2 anos vão ter que estar juntos na mesma eleição federação. municipal, Será- mesmo mudando completamente a conjuntura política. Será exatamente isso. Daqui a 2 anos será a mesma regra, porque essa federação tem um tempo mínimo de 4 anos. Portanto, a eleição municipal será feita por essa federação. Do Rio Grande do Sul ao Acre. Portanto, no Amazonas, todos os 62 municípios vão ter uma comissão municipal provisória nomeada por nós da Federação Estadual para dirigir a federação desse Além período. do partido, vai ter uma comissão Vai da ter uma federação. comissão da federação, Não, exatamente. porque na hora É uma que você- direção. Porque na hora que você constitui uma federação, você estabelece, como o Heron colocou, uma direção da federação, um estatuto da federação E um programa. e um programa. É. Exatamente. E dentro dessa federação, a direção, inclusive, é proporcional, inclusive, aos votos recebidos por cada partido. É isso? Heron? No caso das estaduais, é uma comissão, a direção da federação no Estado, ela é composta pelos 3 presidentes partidários. Isso é já definido no Estatuto. Que todo ano isso muda a presidência em forma de rodízio. Então, a presidência é por um ano, exercida por um ano, em forma de rodízio. É uma coisa extremamente democrática. Mas aí é uma coisa que não é acordado entre a federação, não é questão de voto, Não, isso é presidente. estatutário, isso aí não tem nada a ver com voto. Todos os partidos que são membros da federação têm direito a presidir a federação um ano em forma de rodízio. Então, se for 3, um vai dirigir 2 anos, porque vai dirigir o primeiro ano e teoricamente, o 4º ano. Né? Os demais, se tem 4, cada um vai dirigir um ano. Quando tiver 5, vamos discutir como é que vai ser. Por enquanto só tem 3 na federação, não tem confusão. Mas pode ter até quantos tem partidos limite, na federação? Não tem limite. Não tem Não tem limite. limite. A Não tem federação limite. começa a partir de 2 partidos. Exatamente, ela não tem limite. Só tem limite para compor, que é isso aqui, 2. No mínimo, 2. Senão não tem uma federação. Você não pode federar só. E o tema hoje é federação partidária. O último dia do prazo, exatamente, nós estamos discutindo isso com o ex-deputado Heron Bezerra e também com o advogado e cientista político Carlos Santiago. E nós falávamos aí, antes de fechar o bloco, em relação de quem é o mandato hoje. Porque na última eleição, o mandato já era do partido. Mas a gente percebia, por exemplo, um exemplo muito claro. Vou citar um exemplo que a gente falava nos bastidores aqui. O Marcelo Ramos foi eleito com apoio do presidente Jair Bolsonaro para ser vice-presidente da Câmara Federal. Aí trocou de partido
e perdeu a vice-presidência. Perdeu. Assim aconteceu com algumas outras pessoas. Hoje, essa regra de que o partido, que a federação é dona do mandato, fica mais forte do ponto de vista jurídico, Carlos Santiago? Sim, fica assim. Os partidos têm uma regra muito coerente, né? A questão da fidelidade partidária, da ação conjunta, coletiva. O mandato, pela regra eleitoral, é do partido. Então, tem critérios bem objetivos, né? Os critérios são bem objetivos. Mas mais objetivos agora, do que a da eleição passada? Sim, Porque sim. na eleição passada se fazia do jeito que... Só dizia, olha, era do partido. É. Mas tudo era do partido, menos o mandato do Sim, deputado, do inclusive até para que o partido saia para que o parlamentar saia do partido, Heron, sem perder o mandato, se chegar a um acordo com o partido encaminha, inclusive, uma carta de autorizando Então, o partido pode liberar. Pode liberar. Então, quer dizer, tem a regra dele agredir a regra partidária e ser punido, inclusive com a perda do mandato, mas existe também, dentro da legislação, a possibilidade do partido liberar, autorizar a sua saída. Foi o caso, por exemplo, do próprio Marcelo, que saiu Não, do ele PL saiu com do autorização partido com autorização e com a promessa, estava na carta, que continuaria presidente da Câmara, vice-presidente da Câmara Federal. Mas aí Sim, mas aí... Aí o Valdemar entrou num área que ele não tinha prerrogativa. O Valdemar é o presidente nacional deles lá, porque liberar o deputado ele poderia e fez. Isso é legal. O partido pode liberar. Agora, a regra da Câmara, das casas legislativas, é um regimento próprio, é uma lei própria. Aí só quem interfere nisso é a própria casa. Então, a regra do parlamento é óbvio. As vagas na mesa pertencem aos partidos que elegeram aquela pessoa. Quem trocar de lá vai perder a vaga. Perdeu a Marília Reis, perdeu uma moça do PSDB, perdeu o Marcelo e tantos outros. Se do passado aplicaram isso por conveniência, era um jogo político do Eduardo Cunha, mas a regra é muito clara. Se mudar de partido, perde a vaga. Quais são as causas que alguém pode sair sem perder? Grave conflito ideológico. Exemplo, um partido passa a aprovar no seu estatuto a pena de morte. Um exemplo. Isso é um absurdo, porque a legislação brasileira, inclusive, proíbe isso. Mas digamos que um partido escreva no seu programa que ele defende a pena de morte. Qualquer deputado pode dizer, não, eu não concordo com isso, isso é um grave conflito ideológico, eu sou contra. O partido aprova, um partido aprova no seu estatuto que ele é contra a religião, exemplo. Também a Constituição brasileira não permite isso. Então ele diz, olha, isso aqui é um grave conflito ideológico, eu estou fora. Tem outros casos, menores, etc. Eu posso dar um caso, Heron? Por exemplo, o partido no Brasil existia o PEN, Partido Ecológico Nacional. Eu lembro do PEN. Aí o PEN transformou-se num patriota bolsonarista, com defesa de armas, Exatamente. de desmatamento na Amazônia. Aí, pô, o cara que está lá dizendo, para aí, eu eleito por um Partido Ecológico Nacional, de defesa do meio ambiente, e estou nessa situação. A grave mudança radical de programa dá direito ao parlamentar sair sem... Agora, eu vou lhe dar um caso aqui, que os partidos não usam regularmente, mas que pode usar e tomar o mandato de quem quer que seja. Fechamento de questão. Exemplo, PCdoB, o PT, o PV, qualquer partido aqui. Vai ter uma votação na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa. O partido fecha a questão. Olha, a posição do partido é essa, não pode votar, por exemplo, no aumento da passagem de ônibus. Um exemplo. Se qualquer parlamentar desses três partidos que se fecharam questão votar contra, o partido pode pedir um mandato na Justiça. Mas aí, esse trâmite da Justiça, ele pode demorar, Carlos Santiago? Sim, demora bastante. Demora Muito e demora em algumas situações. Mas isso você não acha que é uma falha? Porque aí a federação já passa a não fazer muito sentido. Não, mas é que você tem que dar o chamado direito ao contraditório, ao chamado processo legal. Nós não podemos repetir o Moro, né? E o Dallagnol, que não tinha prova, mas tinha convicção. Ou seja, nós temos que assegurar o legítimo direito de defesa. Mas se o legítimo defesa de direito ultrapassar os 4 anos do mandato. Aí e esse é um problema que tu levanta, que de fato a legislação precisa aprimorar, porque aí tem o chamado na legislação legal
tem os mandatos de segurança, que é exatamente o perigo da mora, que ele conhece bem a regra. Você pode argumentar que ou decide rápido ou não tem mais sentido, porque a demora vai prejudicar o processo, porque a pessoa pode levar isso realmente com procrastinações, levar o processo até acabar o prazo legal do mandato dele e ele sai, mesmo que depois condene, aí o que a justiça vai dizer? Perdeu o objeto, porque já não tem mais o mandato. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Na atual regra eleitoral, Heron, tem a chamada janela partidária, que é 30 dias antes do prazo final. 30 dias antes do prazo final para quem quer disputar as eleições de outubro. O que aconteceu? Que inúmeros vereadores mudaram de sigla partidária para disputar o pleito, né? Inclusive deputados. Mas a janela partidária não é para vereador, é somente para quem tem cargos e que vai terminar agora nesse ano, que no caso de deputados estaduais, deputados federais, e vários vereadores, inclusive o Marcelo Serafim saiu, foi para o Avante. Quer dizer, então essa costura interna, certamente teve uma costura interna no PSB, coisa que ele não estava autorizado a sair do PSB para ingressar no Avante, por exemplo. Pois é, essa questão da janela partidária que acontece hoje, vai acontecer daqui a 2 anos também na federação? A janela partidária não é da federação, é uma lei eleitoral geral. Ela prevê que a cada término de mandato, 6 meses antes das eleições, portanto, geralmente em março, porque eleições em outubro, né, começo de outubro, o parlamentar, qualquer que seja, ele tem direito de trocar de partido. Isso está no Código Eleitoral hoje. Então, isso não vai mudar, porque isso é uma regra que permite que a pessoa mude de partido. A possibilidade de mudar é menor, maior, é menor, porque, de novo, essas federações elas se constituirão com base em afinidades programáticas. Então, não tem por que você começar a sair para um canto para outro. Às vezes, essas mudanças também são por razões de tática eleitoral. O cara olha assim para a chapa, diz, aí eu não tenho chance. Não é aquele discorde de programa ou coisa que o valha, não. Ele olha para a chapa e diz, aí eu não me crio. Aqui eu não tenho condições de competir. Então ele muda. E a legislação prevê isso exatamente porque a realidade do Brasil, um país ainda em formação democrática, é muito dinâmica. É muito dinâmica. Você vê, por exemplo, há 4 anos atrás, a gente tinha uma realidade completamente diferente de hoje. Completamente. Aliás, o mundo. Você viu o que acabou de acontecer na Colômbia. Um ex-guerrilheiro do M19 acabou de passar em primeiro lugar num país que nunca teve um presidente de esquerda. Num país que nunca se elegeu um presidente de esquerda, acabou de passar em primeiro lugar, disparado com 40 e poucos %, o ex-guerrilheiro Petro, que é do M19, um grupo de guerrilha que tinha na Colômbia. A Colômbia até hoje tem grupo de guerrilha. Portanto, há uma nova realidade no mundo, pela esquerda. Há uma nova onda, um novo reposicionamento de forças progressistas que vão voltando a ocupar espaços de governos centrais. Ocorreu na Bolívia, ocorreu no Peru, ocorreu em vários cantos. Na Argentina, ocorreu no Equador, em vários cantos. E você vai tendo aqui no Brasil. E a Colômbia, eu diria que é um ensaio do que está ocorrendo no Brasil. As pessoas não querem saber de gente em cima do muro. Não querem saber de gente em cima do muro. Você vê a realidade. Por que essa chamada terceira via não se cria? Ela não se cria por uma coisa óbvia, né? Os programas sociais, as pautas progressistas estão na Federação Brasil da Esperança, que é a nossa. E as bandeiras ultra-reacionárias de desmatamento, etc., estão na mão do Bolsonaro. O que tem no meio do caminho? Nada. Ou seja, ou tu vai para cá ou vai para lá. Por isso eles não se criam. Heron, eu acho que era bom os ouvintes aqui, para o Alex e a Nana também, esclarecidos, que há uma diferença enorme entre federação e coligação. Né? Exatamente, eu ia chegar a essa pergunta. Por exemplo, porque, coligação... o PT, a federação que compõe o PT, o PCdoB e o PV, eles têm já um apoio, já dito, inclusive, pelo presidente da República, ao Omar Aziz, que é do PSD. Uhum. E lá o Solidariedade também. Só que eles não estão na federação. Eles podem estar na coligação. E como é que vai funcionar
para se eleger o deputado, e o deputado federal, por exemplo. Bom, vamos por etapas, são coisas diferentes. Primeiro, não tem mais coligação para deputado federal. Acabou a coligação para deputado federal. Tá. Não existe mais. Nem para federal, nem para estadual, E nem nem vereador, né? vereador. Não tem mais coligação. Só é permitido coligação para cargos majoritários. Senador é majoritário, governador e presidente. Ponto. E prefeito também, né? Sim, prefeito também. Aham. Prefeito, governador, senador e presidente da República. Portanto, Solidariedade, PSB, que inclusive tem o vice do Lula, PSOL e Rede apoiam. PSD também. Não. Esses aqui já declararam apoio. Pois ao é, e como Lula. é que vai ser essa questão, Heron? Porque antes, Heron e Carlos, a coisa vinha de cima para baixo. Continua sendo assim ainda? Não, vamos devagar. Estou explicando essa questão. Primeiro, esses quatro que eu mencionei, PSB, PSOL, Rede, Solidariedade, formalmente vão apoiar o Lula. Vão coligar para presidente da República. Até porque o PSB não poderia participar da chapa se não tivesse formalmente coligado majoritariamente. Não tem nenhuma implicação com a chapa de federal, estadual aqui, em nenhum lugar do Brasil. Senador, a mesma coisa. O PSDB, o PSD, que é o partido que você mencionou, eles, para receberem o apoio nosso, eles terão que ter uma coligação formal com a federação. Se eles não fizerem essa coligação, o PSD, porque o PSB, de Partido Socialista Brasileiro, esses vai estar formalmente, já está numa coligação com a federação. Eles estão coligando não com o PT, eles estão coligando com a federação, que, como o Carlos explicou e a legislação prevê, funciona como um partido. Ela pode se coligar majoritariamente com quem entender. Entendeu? Está se coligando, portanto, com o PSB, com o PSOL, com a Rede, tarará. Vai ter candidato a governador do PSOL, não sei aonde, aqui e acolá. Ok. Para alguém ter apoio da federação, tem que ter uma coligação majoritária. Isso é preciso legalmente ou não terá como ser feito. Ponto. Só haverá apoio formal se tiver uma coligação formal. Pode ter apoio informal, sim, isso é outra história, é um jogo político, mas não entra na televisão, não tem tempo de televisão, não entra no material de campanha, é proibido vincular essas pessoas no material de campanha se não tiver uma coligação formal. Essas coisas têm que ser compreendidas. E a diferença fundamental da coligação para a federação é que a federação ela é programática. A coligação é um balaio. Você não tem nenhuma identidade programática, você tem uma coligação, às vezes, do PCdoB no município com o PFL. Você está entendendo? São coisas diametralmente opostas. Porque a realidade local, às vezes, impõe isso. Mas eu defendo que essas coisas... Aliás, eu defendo há muito tempo que a votação tem que ser programática. Até para o eleitor não ser enganado. Porque na campanha, o cara diz, eu sou contra as privatizações. Ele vai lá para o Congresso votar na privatização da Eletrobras para aumentar o preço da energia elétrica. Eu sou contra a prejudicar o trabalhador, mas ele vota a Previdência para retirar a aposentadoria das velhinhas. Então é preciso acabar com essa farsa. Carlos. Não, eu acho que o Heron colocou muito bem aí a questão. O que eu posso acrescentar aqui, Ananda, é que os partidos que têm uma certa identidade ideológica e partidos mais, no campo mais progressistas, parece que perceberam que o caminho, né, para enfrentar essa onda conservadora é federações. Eu percebi isso aí e percebi também que os chamados né, centrões, que são vários partidos, né, que se unem lá no Congresso Nacional, eles resolveram não federalizar. Eles resolveram inchar seus partidos, como é o caso do Partido Republicano, do PP, que é o caso do PL, porque eles possuem ajudas, né, das máquinas estaduais, né, dos governos estaduais e do governo federal. Então, para eles, é mais fácil atingir essa cláusula de desempenho, que é ter 2% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, para poder
manter o direito, por exemplo, ao fundo partidário, ao fundo eleitoral de campanha e ao tempo de televisão e rádio, além dos cargos internos dentro dos poderes legislativos. Então nessa arrumação, nesse novo momento que o país passa, com as federações partidárias, se mostra de uma forma clara que os partidos chamados progressistas, mais à esquerda, resolveram se reunir, enquanto o famoso Centrão resolveu inchar, e eu até acho, viu, Heron, que seja qual for o presidente que foi eleito, terá muita dificuldade de governar esse país sem um diálogo com o Centrão, porque acho nunca que o Centrão teve, deve né? fazer... Vai continuar do mesmo deve jeito. fazer uma bancada bem expressiva. Nós vamos agora mostrar uma pesquisa da Perspectiva que ouviu 3 mil pessoas em todo o Amazonas. Coloca aí pra gente, por favor. Aí. Olha só, amazonino, isso na espontânea, no dia 8/3, 12,3, e no dia 31/5, 12,2. O Wilson Lima, no dia 8/3, 12,3, continua, né? No dia 8/3, e no dia 31/5, 13,1. Ou seja, passa do amazonino na espontânea, né, Carlos Santiago? O que é espontânea, para que a população possa entender? O entrevistador pergunta ao entrevistado, ao cidadão, em quem ele votaria para a disputa do governo do Amazonas. No caso, não apresenta, inclusive, nenhum nome. Então, Não apresenta a lista. não, então vem na cabeça do eleitor, geralmente, aquele que ele tem mais ouvido falar, que tem mais interesse, que tem acompanhado. E aí a gente vai com o Eduardo Braga aí, que tem no dia 8,3 tinha 6,3 e agora cresceu aí um pouquinho com 6,8. O Ricardo Nicolau com 1,7, diminuiu aí no dia 31 agora para 1,2. E olha, e o João Pedro e o Henrique Oliveira aí com 0,3, 0,4. A Carol Braz com 1,3 no dia 8/3 e com 0,3 no dia 31/5. E também o Marcelo Amil com 0,2 no dia 8/3 e 0,1 no dia 31/5. Aí a gente percebe aí o governador do estado do Amazonas passando do ex-governador amazonino Mendes na espontânea, né? Não, isso aí eu acho que é um fato natural, à medida em que o governo tem feito uma movimentação nos municípios e na mídia muito agressiva, na disposição do nome do governador, e uma parcela significativa do eleitorado, por exemplo, sequer sabe que o Eduardo Braga é candidato, que o Amazonino é candidato, que o Ricardo Nicolau é candidato, que a Carol Braz é candidato, quer dizer, mais sabem que o Wilson Lima está se movimentando, está publicando atos de governo, está aparecendo na mídia, e isso fica na cabeça do eleitor na hora de julgar dentro desse aspecto da espontânea. Aí a gente vai para cenários de segundo turno. Aí, olha, Amazonino Mendes no dia 8/3 tinha 43,3, no dia 31, 46,5, e isso com o cenário número 1 com Eduardo Braga. Eduardo Braga 29,5 e no dia 31, 31,2. No cenário 2, Amazonino e o Wilson Lima. No dia 8, o Amazonino tinha 47,4. No dia 31/5, que agora, recentemente, ele desce aí para 45,9. E o Wilson Lima cresce bastante aí, de 30% para 37%, Carlos Santiago. Nesse cenário de segundo turno, e encosta, né? Então, e esse cenário... 7%, a gente está falando de quantos votos? Não, eu só posso reafirmar, desses números que estão aí, Heron, que a eleição para o governo do Amazonas será uma eleição disputadíssima, né? Entre os três Nomes mais pré-candidatos que estão colocados aí. Amazonino Mendes, Eduardo Braga e Wilson Lima. Eu não sei se o ambiente, se o momento pode mudar. Tem a federação de esquerda que
não tem até agora candidatura ao governo, e se lançar um candidato, certamente será um candidato que também irá fazer algo, algum crescimento dentro desse ambiente político. Aí, ó, no terceiro cenário, entre o Wilson Lima e o Eduardo Braga, que a gente não tá mais aí, mas eu só para constar aqui, no dia 8/3, o Eduardo Braga tinha 32, o Wilson tinha 32, estava atrás do Eduardo Braga, e o Eduardo Braga 36. E agora, no dia 31/5, o Wilson Lima cresce para 39 e o Eduardo continua com 36 e também, né, ganha o Eduardo Braga nesse cenário 3. Agora, vamos para o Senado, que é ali que vai ser, eu acho, a eleição bem disputada. Aí, no Senado, na espontânea, no dia 8/3, Omar Aziz, 6,3. No dia 31, ele cresce para 6,4. O Arthur Neto, no dia 8/3, tinha 7,7. No dia 31, ele cai bastante para 5,5. E o Menezes cresce. No dia 8/3, ele tinha 4. E agora, no dia 31/5, ele cresce aí 1,4, né? Tem 5,4. O Chico Preto e o Marcos Rota, 2,7, 3,1, e o Luiz Castro com 1,6 e 1,8. Isso na espontânea. Na estimulada, coloca a estimulada aí pra gente, por favor. Na estimulada, o Omar Aziz, que no dia 8/3 tinha 24,7, agora desce aí no dia 31 para 20,9, desce bastante. E o Arthur Encosta, no dia 23, ele tinha 23,9 e agora cai, na verdade, o Arthur, tem 20,2, né? E o Menezes sobe de 16 para 16,1. Olha, pelo cenário do Senado Federal, aí, o crescimento do Menezes, né? E segundo essa pesquisa, a queda de Arthur, de Omar Aziz, significa de forma clara que o eleitorado do Amazonas, da cidade de Manaus, não está muito antenado nessa discussão sobre Zona Franca, porque o efeito que deu aí foi positivo para as candidaturas bolsonaristas, né, e negativa para aqueles que fazem ali uma oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, o estado do Amazonas parece que não está sensibilizado do ponto de vista político, eleitoral, com o que está acontecendo com os ataques à Zona Franca de Manaus. Ali, naquela pesquisa. Ele sobe. Gente, eu quero agradecer o Heron, quero agradecer ao Carlos Santiago, acabei colocando vocês até o último bloco, conversa muito boa. Muito obrigado, vamos conversar mais aí durante esse período eleitoral. Tudo bem, senhor Alex, dona Amanda, prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Também, obrigada. Bom, eu brincava com o Carlos dizendo que o PCdoB é o único partido que forma quadro do Amazonas. Eu estava ele como exemplo, tá vendo? Isso começou lá. Muito obrigado pelo convite, Heron, a parceria aqui com o Heron nesse programa. A Nanda Chama, que é uma pessoa brilhante, e você, Alex, como sempre, polêmico, mas muito inteligente e muito competente naquilo que faz. Muito obrigado, fique com Deus e até amanhã, às 7 horas da manhã, hein?